Se o budismo não acredita em Deus, então os budistas acreditam em quê? Eu fiz essa pergunta num outro vídeo, um vídeo curto que você deve ter olhado aqui, ou lá no Instagram, ou lá no TikTok, que é um vídeo que está indo muito bem, mas outra hora veio aqui o Kennedy, que é um seguidor do canal, e falou: Diego, você está errado. E aí a gente dialogou, e ele questionou, e ele mostrou uma forma ali realmente correta, e eu vou falar: Kennedy, você está certo. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para me proteger e mostrar que, pelo menos na linha de raciocínio, que a gente já conversou sobre isso, eu não estou totalmente errado. A questão é como a gente enxerga isso. E você que não está entendendo nada, fica até o final que eu vou explicar tudo certinho aqui agora sobre esse tema, se o budismo ou não acredita em Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, eu sou o Diego e o objetivo do canal é sempre trazer de uma forma cada vez mais fácil de entender, mais descomplicada, para você aplicar o budismo no dia a dia e ser cada vez mais feliz. Eu fiz um vídeo falando que se o budismo não acredita em Deus, ele era uma religião não teísta. E aí, o que acontece? Chega lá uma pessoa que é bem informada gramaticalmente e falou: você está errado. Mas eu vou primeiro trazer todo um contexto aqui para a gente entender onde eu quero chegar com essa palavra que eu falei, tá bom? Olha só, o Buda, ele era uma pessoa normal, ele era um príncipe que viu que estava tudo errado ali, viu os sofrimentos e ele atingiu a iluminação, ele transcendeu emocionalmente todos os sofrimentos. Então ele transcendeu emocionalmente todos os sofrimentos, ele percebeu que sofrer era parte da vida e que a gente não tinha que viver o sofrimento. Ele tinha que entender que a vida tem sofrimentos assim por diante, né? Mas ele atingiu uma condição máxima, que inclusive ensinou, tal, não sei o quê. Estamos aqui podendo aprender isso, na verdade. Mas ele, em toda a sua trajetória, nunca dedicou essa capacidade como um poder, inclusive falando que veio de uma outra força superior, sobrenatural, né? Que pudesse ali então ajudar a pessoa, inclusive ele, transcender tudo isso. Ele não falou. Então, na história do budismo, não se usa a palavra Deus, né? E se você já ouviu falar deuses e demônios, eu já fiz aqui outros 2 vídeos, né, que eu vou colocar aqui para você acompanhar depois a resposta ali, a explicação metafórica de tudo isso. Mas no budismo como um todo, na realidade, não se fala em Deus. Mas aí o que acontece? Então o budismo não acredita em Deus? Sim e não. Por quê? Porque se realmente não foi nenhuma vez dedicado, né, julgado nenhuma crença sobre uma força onisciente, onipotente, onipresente, uma ou mais, né? Então não se fala em Deus. Então essa palavra não é presente no budismo, tá? Como um refúgio, tá bom? Mas o budismo ele também tem toda a questão do karma, das existências, de toda essa sinergia mística para com o universo, né? Então, o budismo ele não consegue falar que não acredita no Deus, e aí de fato ele não acredita nessas forças, né, superiores, né, isoladas da gente, mas o budismo ele também não consegue ser totalmente cético, como um ateísta. E o Kennedy ele falou justamente isso: Diego, não teísta e ateísta gramaticalmente é a mesma coisa. E aí eu tive que falar, é verdade, né? Gramaticalmente o a de ateísta e não de não teísta significam a mesma coisa. Porque teísta é Deus, né? Acredita em Deus. Então ateísta é o contrário, não acredita em Deus. Quando a gente colocou não teísta, não foi eu que inventei, tá, gente? Eu só trouxe e fiz um vídeo sobre isso porque eu li e eu falei, poxa, é verdade, me fez sentido. Então, essa palavra inventada, ou pelo menos trazida, ela é uma forma filosoficamente usada para tentar se diferenciar do ateísmo, porque as pessoas que se assumem ateístas, elas são totalmente céticas, tá? Essas pessoas que são, né, e se assumem ateístas, elas são totalmente descrentes em toda e qualquer formalidade de místico, tá? Eles não acreditam em nada que é místico. Não tem vida depois da morte, não tem porquê, não tem karma, não tem nada. Não tem Deus, é a gente aqui agora por acaso e ok, vamos lá.
Então os ateístas eles são dessa forma. Então quando traz essa forma filosófica de usar não teísta, é como se fosse um meio termo, tá? Não falamos e não cremos em deuses, Deus, mas também não somos céticos, porque nós acreditamos no karma, nas existências, em toda essa sinergia mística que existe no universo. Mas nós não dependemos dela. Nós somos um microcosmo no meio do macrocosmo e por isso eu falei sinergia. Inclusive quando a gente aqui recita Nam-myoho Renge-kyo e vibra de dentro para fora, nós criamos essa vibração que sintoniza esses dois polos, tá? O microcosmo e o macrocosmo. Faz sentido para você? Então, usar o termo filosófico não teísta é uma forma de poder trazer realmente uma visão intermediária de que nós não dependemos e não cremos em deuses, forças que podem interferir diretamente de uma forma intencional na nossa vida, mas também nós não negamos qualquer tipo de sinergia mística no universo, né? Então nós acreditamos no karma e assim por diante, tá? Nisso, nós fazemos com que essa forma de viver, essa forma de lidar filosoficamente, mostre justamente de abertura para que mais pessoas possam conhecer o budismo. Porque se você simplesmente falar o budismo não acredita em Deus, uma pessoa que vinha de uma cultura teísta, mas não está se identificando aqui, e de repente para ela lidar com totalmente a forma cética, ela também ainda não se identifica. Então isso afastaria essas pessoas de conhecer toda uma filosofia de vida, uma religião que é o budismo, né? Então quando a gente mostra essa forma intermediária de mostrar que nós acreditamos no místico, nessa relação mística entre as pessoas e o universo, mas não dependendo diretamente de alguma força que possa, que outras crenças julgam ela como intencional, viva, independente, então de repente essa pessoa, ela tá ali mais à vontade de conhecer o budismo. Então, mais ou menos é isso. Sabe como a gente pode sempre trazer essa filosofia, essa pergunta para a pessoa, quando a gente vai começar esse diálogo? É perguntando o seguinte: o que é Deus para você?